Quem já está aqui comigo nos nossos estúdios é a nossa colunista Lorena Vasconcelos. Lorena, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui novamente. Um prazer estar com você mais uma vez. A gente já esteve juntas aqui em uma outra edição do Mesa para Dois. Tivemos uma conversa muito bacana. Esse tema que você trata é incrível, né? É difícil ser ruim, mas você trata ele sempre com muita facilidade, trazendo tudo para as pessoas de uma maneira bem mastigadinha, para que todo mundo entenda que viajar é para todo mundo. Aí eu fico muito feliz com isso, porque realmente o que eu vejo ao meu redor, eu comecei a falar de turismo por conta disso. Vários amigos meus, até minha mãe, minha família mesmo, sempre falava, porque viajar é difícil, viajar é muito complicado, demanda muito dinheiro. Planejamento extenso. Exatamente. Então, assim, antes das pessoas procurarem, já colocava aquela super dificuldade. E depois que você vai estudando, você vai se planejando, você vê que as coisas ficam mais fáceis. Óbvio, né? Com planejamento, a gente não pode, às vezes, viajar todo mês, toda hora. Sim. Pensei em viajar, fui. Não, mas com planejamento, até aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade consegue. Óbvio, tem gente que consegue viajar daqui a 2 meses, fazer uma viagem internacional, mas tem gente que daqui a 2 anos, então você tem que planejar. O problema é quando você quer viajar, mas fala, não tem um como, e fica parado, fica na inércia. Então, assim, eu procuro falar desse assunto com uma facilidade, de uma forma prática, que tem tipos de viagem para todo mundo, para todos os bolsos, para todos os gostos. Exatamente, não tem desculpa para não viajar. A gente nem fala dessas viagens, às vezes tão caras, tão distantes, começa devagarinho, e essa é a ideia dessa coluna, te incentivar também a conhecer o nosso país, o mundo, da forma como for possível. E hoje, então, com a Lorena, a gente fala sobre passaporte e visto. É um assunto que rende um bocado, né, Lorena? Exatamente. Porque pegando esse gancho que você falou, muitas pessoas não têm passaporte, não têm a intenção, falam, eu não vou viajar para fora, para que eu vou tirar meu passaporte? É caro. Exatamente. E eu tenho uma teoria minha, que eu acho que passaporte chama viagem. A partir do momento que você vai lá, não tem nenhuma viagem programada. A hora que você tira seu passaporte, você começa a pensar, você começa a observar as viagens internacionais e você fica querendo sentir aquele gostinho de ir viajar e curtir, né? Aproveitar isso. E eu sei que muita gente fala, não, mas eu vou para a Argentina só, ou vou só para o Uruguai, porque tem lugares que você não precisa do passaporte, você vai só com RG. E é importante falar que RG, gente, atualizado, não tem aquela... falam que, se tá em 10 anos, tá válido, você consegue. Mas você mudou totalmente sua fisionomia, ou então ele tá muito estragado, o seu RG. Não, esse passaporte... Esse RG tem que estar legível. Então você pode viajar para países aqui na América do Sul que fazem parte do Mercosul, mas esse RG tem que estar legível. Mas eu aconselho, em vez de você viajar com RG, aproveita essa viagem e tira seu passaporte já para começar com o primeiro carimbo. Né? Então eu acho que o passaporte é o primeiro passo para você começar a visualizar essa viagem internacional. Outro ponto que eu falo, que é muito, assim, tem muitos mitos sobre o visto americano. Sim. Ainda mais no pós-pandemia, né? Que a gente sabe que a fila ficou gigantesca. Exatamente. Esse ponto que eu ia falar não tenho nem possibilidade para ir para os Estados Unidos agora, não sei, não quero ir, mas a fila está em uma média mais ou menos de 1 ano de espera. É muito tempo. É muito tempo. Apesar de que quando você faz a solicitação, inclusive tem uma amiga que o visto dela estava marcado para julho do ano que vem, ela conseguiu antecipar agora para agosto. E ela solicitou em maio desse ano. Porque isso é uma dica. Quando você solicita o seu visto, tem 1 ano de espera. O lugar que está sendo mais rápido é aqui em Brasília mesmo. Boa notícia. Aqui em Brasília. E você começa a entrar no seu cadastro, porque lá você consegue visualizar se tem alguma desistência da pessoa. Então, às vezes, você dá a sorte e você vai antecipando. Essa minha amiga que estava para julho do ano que vem, conseguiu antecipar para janeiro do ano que vem, e agora conseguiu para agosto, agora, esse mês. Boa dica. Então, ela conseguiu agilizar o trâmite dela. E vamos falar um pouquinho
desse mito, assim, porque as pessoas têm muito medo da entrevista. Então, tem muita gente que nem tenta com medo de ser negado. É verdade. Né? Eu lembro quando eu fui fazer a minha entrevista para tirar o visto, o que eu sabia desse momento era o que as pessoas contavam, né? E aí eu reuni todos os documentos possíveis e imagináveis, uma pasta de coisas, cheia de coisa, com medo de me negarem o visto. Fui preparada para o pior, assim, desesperada. E parece que naquela hora de esperar ali, fica um clima meio tenso e fala, ai meu Deus, sabe quando você vai passar no detector de metal, você não tem arma, mas ele apita e você fala, cara, eu acho que eu tô com uma arma. É mais ou menos por aí. Exatamente. Mas foi tranquilo. Exatamente. Na minha vez também eu tirei o visto, acho que foi em 2012. Aconteceu essa mesma coisa. Eu levei uma pasta com todos os documentos. E eu era recém-formada, eu ainda era advogada na época, então era associada. Não tinha tantos vínculos assim, sabe, para comprovar. Era solteira, morava com os meus pais. Então eu fui morrendo de medo. E eu vou dar até umas dicas do que fazer na entrevista, mas é legal contar o caso que aconteceu comigo. Perfeito. Que foi o retrato do que acontece. Porque na minha frente, uma moça... Aí eu fiquei com mais medo ainda, porque a moça da minha frente, na entrevista dela, ela simplesmente foi... Ela não tinha tantos documentos assim, eu lembro que ela só estava com uma folha de papel. E a entrevistadora... Gente, a entrevista é em português. A não ser que você queira falar que vai pro... Importante falar isso. A entrevista é em português, que muita gente pergunta. Aí a moça que estava na minha frente falou, para onde você vai, né? Aí ela respondeu uma cidade que não era muito turística. Aí ela virou e falou assim, tô indo para quê? Aí nesse momento, a entrevistadora já liga o alerta, né? Porque é a primeira vez nos Estados Unidos, indo para uma cidade que não é turística, não é tão normal assim. Sim. Aí ela foi perguntar, e por que você vai para essa cidade? Ela, visitar um amigo meu. E não sabia dados muito desse amigo. E perguntava, qual é a sua renda aqui no Brasil? Ela, eu recebo uns aluguéis do meu pai, que meu pai me passa. Então, ela não tinha nada muito para comprovar a veracidade do que ela estava falando. E o visto dela foi negado. E nisso eu já fiquei com medo também, né? Eu falei, meu Deus, essa mulher tá de mau humor, não é possível que na minha vez vai acontecer a mesma coisa. Só que eu não tinha nenhuma viagem marcada e ela perguntou por que eu tava querendo tirar o visto. Eu falei que eu queria, meu sonho era visitar a Disney. E fui, ela perguntou, você é advogada? Eu sou. E ela viu aquele tanto de documento, eu acho que ela falou assim, tudo que eu perguntar para essa menina, ela vai me responder. Então ela não fez quase nenhuma pergunta e ela concedeu meu visto. Boa. Eu achei assim, até mais rápido do que quando acabou a entrevista, eu pensei, meu Deus, já? Era só isso? E eu morrendo de medo. Então, assim, umas dicas para você tirar seu visto é primeiro reunir toda a documentação que você tem, provando que você tem vínculo no Brasil. Seja familiar, até assim, declaração da escola do seu filho, provando que ela está matriculada. Se você é seletista, óbvio, né? O seu contra-cheque, servidor público. Se você não é seletista, pega a movimentação do extrato seu bancário, provando que você não está com a sua conta parada. Porque geralmente quando as pessoas vão mudar, né, do país, começam a se desfazendo das coisas. Então, para provar que você tem movimentação bancária, que você tem uma renda, não minta de forma alguma, fale a verdade. Uma coisa assim, tenha paciência, tenha calma. E outra dica que é muito boa, assim, você responde objetivamente o que o entrevistador está te perguntando. Ele te perguntou, você responde. Porque se você ficar dando voltas, ele vai tentar, não é que ele vai tentar, né? O entrevistador não é um bicho-papão. Ele vai, de uma forma, ver se se a sua história está condizente do que realmente é o fato. Você pode se enrolar, né? Exatamente. Então, assim, às vezes até a gente contando uma história, quando a gente fala demais, você se enrola sendo a história verdadeira. Então, seja objetivo, pergunte, responda o que ele pergunta. E não minta, fala, principalmente quando você for solicitar no formulário, fala sua renda mensal certa, fala por que você está indo. E um mito também é as pessoas comprarem a passagem, né? Comprar a viagem toda e chegar lá e falar assim, eu tenho uma viagem já comprada. Porque isso, as pessoas pensam que vai facilitar. Já como eu tenho tudo organizado, eles vão deferir meu visto. E não é assim. Por quê? Eles pensam que eu vou falar na facilidade. Como que vocês vão entrar no meu país, né, um entrevistador, nos Estados Unidos, como que vocês já compraram tudo se você não tem o visto?
Confiou muito no seu potencial. Exatamente. Então, assim, essa parte de, eu comprei toda a passagem e eu vou falar e eles vão deferir, é um mito. Então, eu aconselho você primeiro tirar seu visto e depois você comprar a sua passagem. Para não ter o problema de, às vezes, vai ser negado e você perder o dinheiro do visto, porque eles não devolvem se negar, e perder também uma eventual passagem se você não tem tempo hábil para fazer a nova solicitação. Legal. E Lorena, no caso do passaporte, tem aquela chance lá do passaporte emergencial, para quem porventura deixou para tirar em cima da hora, ou não tem, aí surgiu uma viagem, sei lá, trabalho, ou né, alguma coisa mais urgente aconteceu. Para o visto, tem essa possibilidade ou não existe? Para o visto, eu acredito, assim, não tenho 100% certeza, mas não tem essa possibilidade do emergencial. É diferente. É diferente, pelo menos para o visto turismo. Né, que a gente está falando. Tem, óbvio que tem a trabalho, tem os estudantis, que são outras formas, outra tramitação, mas para o turismo tem que seguir o trâmite certinho lá da embaixada. Agora, muita gente deixa de tirar ou fica protelando, a gente está falando sobretudo do visto americano, né? Muito pela demora, né, ou porque não tem uma viagem prevista, como a gente falava agora há pouco, mas também pelo valor, porque acaba não sendo tão barato. Ainda mais se a gente for pensar numa família, sei lá, de 4 pessoas, em que todo mundo vai ter que tirar o visto, pode pesar um pouco. Mas a orientação é para que a pessoa faça esse planejamento com a família para que tire de fato logo, né? Porque é justamente isso, deixar para fazer as coisas em cima da hora, e eu também acho que compartilho da mesma ideia que você, que chama, né? Você tem tudo certinho ali, tá tudo em dia, o passaporte em dia, visto em dia, de repente pinta uma promoção, você tem tudo ali e foi, acabou. Exatamente. Eu renovei meu passaporte, meu visto, tem mais ou menos uns 6 meses. O passaporte, salvo engano, tá R$256 para você tirar, e o visto realmente é um valor mais elevado. Agora, em junho, ele aumentou para $185. Então, realmente, você tem um planejamento, principalmente quando é família. Mas, assim, eu tenho uma amiga, outra também, que está indo para os Estados Unidos, ela, o marido e uma filha. O que ela fez? Ela está se programando, já solicitou o visto já, mas ela fez assim, a cada 2 meses ela juntava o dinheiro para uma pessoa da família. E depois que reuniu esse dinheiro, ela pegou e marcou os 3 juntos. Porque é interessante para a família fazer a entrevista às pessoas juntas. Né? E essa é uma boa dica, inclusive, né? Se tiver uma viagem de família, ou se a família quiser fazer tudo junto ali, que não marque separado, marca junto mesmo, né? Isso facilita. Facilita, é uma probabilidade maior ainda de você certificar que realmente você está indo para Disney, você está indo para Nova York, é uma viagem de família a lazer. Muito bom. Agora são 1h em ponto. Lorena Vasconcelos, nossa colunista de turismo, hoje falando para você sobre passaporte e visto. Lorena, obrigada por hoje. Como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Obrigada, eu agradeço mais uma vez. Me encontra no Instagram, não @Lorena no Mundo. Pode perguntar o que você tiver de dúvidas lá. Lá tem um post sobre visto, explicando certinho como que faz a entrevista, como é que preenche o formulário. Então, eu estou lá no Instagram. Ô Lorena, uma dúvida minha, seu saldo de países aí pelo mundo conhecido já está em quanto? Eu considero que não é tão alto, considerando as outras pessoas, né, que eu vejo. Acho que está em torno de 14. Caramba, não acha alto. Não tá tão alto porque, geralmente, quando as pessoas viajam, fica 20 dias pela Europa, por exemplo. Fica pingando de país em país. Aí conhece 5 países em 20 dias. É verdade. E eu costumo ficar, quando é assim, quando eu tenho 20 dias, eu fico 10 num país, 10 no outro. Eu prefiro conhecer o país bem. Então, assim, ainda esse número eu pretendo aumentar. Vai aumentar, mas aí é bom porque você consegue ter uma imersão mesmo, na realidade, não só passa para dizer que conheceu, você conhece de verdade as pessoas, os lugares, né? Isso, eu gosto de fazer uma viagem mais calma. Muito bem, essa foi a Lorena Vasconcelos, agora 1h em ponto, você está sintonizado na mais moderna, mais brasileira, a gente vai de um rápido intervalo, na volta mais música, mais entrevista, mais serviço para você, e tem sorteio valendo hoje, viu? 1 par de ingressos para o Cinemark, fica aí. Nova Brasil. Mesa para 2.
narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro
no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entre... Mesa para dois. 1h08. Este é o Mesa para Dois Brasília. Você ouviu Tocando em Frente com Maria Bethânia. É uma poesia essa música, eu sou apaixonada pela letra dessa música. E agora a gente tem mais uma conversa super bacana sobre filmes e séries. Mesa para dois. Filmes e séries. Muito bem, quem está chegando para essa conversa é ele, Tiago Romariz. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje pra gente falar um pouquinho, você estava falando que a gente vai falar de filmes e séries, hoje especialmente vamos falar de duas séries para indicar pro pessoal para esse final de semana. Pois é. Beleza, vamos maratonar então, começando por qual delas, Tiago? Vamos lá. A gente tem um tema, né, que é o tema da crise de opioides que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Acabou virando um grande tema de livros, publicações, séries, filmes e tudo mais. E há alguns anos, para ser mais específico, em 2021, essa crise ganhou uma série super premiada que está disponível no Brasil no Star Plus, que se chama Dopesick, né? Ela é estrelada pelo Michael Keaton, que é conhecido por ser o Batman lá na década de 80 e 90, e tem outros grandes atores ali no meio, e também o diretor Barry Levinson, que é muito bom. Então, se você quiser assistir alguma história, né, algum grande conto sobre essa crise de opioides, para quem não sabe, principalmente ali nos anos 2000, uma rede farmacêutica chamada Purdue Pharma acabou criando um remédio, um opioide, né, que prometia curar a dor como nenhum outro tipo de remédio curava, e acabou desencadeando uma grande crise, uma grande epidemia, né, na verdade, no país, e milhares de pessoas acabaram morrendo e se viciando, não só no opioide, como também acabando indo para outros tipos de drogas. E aí, esta série, que já está disponível, tá lá, é baseada em um livro que chama Dopesick também, que você pode assistir, e assim, eu acho essa uma das melhores séries sobre o tema, mas também num drama geral e histórico, né, para você saber mais sobre como a indústria farmacêutica funciona, como que a política funciona, como é que a agência que toma conta da verificação dos remédios funciona. E eis que
2 anos depois, a gente tem hoje, estreando na Netflix, Império da Dor. É uma série que também fala sobre a crise dos opioides, né, e que se baseia em outro livro chamado Império da Dor, também, e que conta basicamente a mesma história, né, que você vai acompanhar a Purdue Pharma, que é a indústria, né, a empresa que fez o OxyContin, né, que é o nome do remédio, mas o mais famoso deles, conhecido como Oxy também por muita gente, que ele é um remédio que na época, né, os médicos falavam muito, e hoje ainda eles discutem muito, que dependendo da dosagem, e que foi uma dosagem que a Purdue acabou colocando no mercado e foi autorizada pela Agência Farmacêutica dos Estados Unidos, ela chegava a um impacto tão grande quanto a heroína, né, tinha para algumas pessoas, e foi realmente um dos grandes responsáveis por essa crise que tem nos Estados Unidos. Então você pode assistir, são 6 episódios, todos já estão disponíveis por lá. Tem no elenco o Matthew Broderick, né, conhecido por bastante gente, que fez o Inspetor Bugiganga, por exemplo, ele fez na década de 90, o Taylor Kitsch, que fez Yellowstone, que é outra série super famosa também, está por lá, e tem a Uzo Aduba também, que ficou famosa por Orange is the New Black, né, ela faz a Crazy Eyes no Orange is the New Black, ela é a protagonista da série, você acompanha toda a crise pelos olhos dela, né? Ela é uma agente do governo que acaba descobrindo o início da crise, tenta avisar para o governo e para as agências de toda forma, mas o sistema é muito mais forte e não quer, né, que esse tipo de lucro acabe. Então é uma história muito forte, é uma história muito, talvez seja dos últimos anos, né? Isso pré-pandemia, talvez seja a grande crise de saúde que a gente teve, principalmente na América do Norte, né? Por causa desse vício em remédios. E você acompanha vários lados dessa história, do governo, da indústria, e a mais importante de todas, que é o lado das pessoas que foram as vítimas disso tudo, né? Tem uma cena bem impactante, assim, na Império da Dor, que todo começo de episódio você acompanha um depoimento de uma família que perdeu um ente querido por causa da crise. Então você acaba por entender um pouco mais. E tudo é baseado em fatos, né? Então se você for como eu, por exemplo, que gosta de assistir contos e filmes baseados em fatos, você vai depois pesquisar sobre essa crise para entender um pouco mais. Não falta material e não é algo que foi embora. Ainda existe isso, tipo, ainda é uma crise muito forte. Afinal, uma crise desse tipo você não consegue resolver simplesmente passando a caneta em alguma coisa, né? São gerações e gerações que acabam influenciadas por isso. Então, se você quiser descobrir um pouco mais, é uma história que tem um drama bem, bem interessante. Você vai maratonar, Aline, como você falou, tipo, vai ser muito rápido, assim, sabe? Boa. 40 minutinhos e você vai ter 2 séries aí se você quiser aproveitar para o final de semana. Dopesick, no Star Plus, e o Império da Dor, que está na Netflix, disponível a partir de hoje. Ô, Thiago, e se as pessoas forem escolher uma ou outra, ou assistir primeiro uma, depois outra, em que medida, na sua avaliação, elas são parecidas e diferentes, já que elas falam basicamente do mesmo assunto? Boa. Eu acho Dopesick uma série melhor. Eu acho ela é mais detalhista e mais profunda nas questões que fizeram, de fato, a crise acontecer. Né? Então você fala muito sobre a corrupção que acontece no governo com a indústria farmacêutica, né? E que aconteceu, foi comprovado, foi julgado, e que isso já foi mostrado, e a gente tem a Purdue Pharma, por exemplo, ela acabou de ser dissolvida, né? Tipo, ela acabou. Então, o Richard Sackler, que foi o dono da Purdue Pharma, ele foi condenado a pagar alguns bilhões de dólares, mas ele segue respondendo por alguns processos. E eles, né, na Dopesick, eles falam de forma muito mais profunda, tanto da parte da indústria em si, quanto das consequências que toda a crise trouxe para os familiares, né? O personagem, por exemplo, do Michael Keaton é um médico, né? Tipo, ele é um médico que acaba sendo influenciado pela indústria farmacêutica, ele passa o OxyContin, mas ele mesmo acaba viciado nele, depois de sofrer um acidente. Então, assim, eu acho uma história muito mais complexa, mais cheia de camadas, do que a Império da Dor. A Império da Dor era um pouco mais simples, ela tenta vilanizar, e vilaniza, obviamente, a indústria e tudo mais, mas de uma forma um pouco menos profunda, mais leve. Ele cria caricaturas, né, faz mais piadas e tudo mais, e não se aprofunda tanto nas vítimas, né? Eu acho que entre essas duas eu ficaria com Dopesick. Mas a história é tão forte, a história é aquele tipo de tema, né, que eu acho que se você fizer uma boa condução da narrativa,
qualquer pessoa vai ficar extremamente interessada naquilo. Sim. E eu acho que o Império da Dor faz isso. Então, se você vê primeiro Império da Dor e gostar, eu acho que você vai ter uma experiência muito melhor depois assistindo Dope Sick, também que é um pouco maior. Ela, se eu não me engano, ela tem 10 episódios. Isso que eu ia te perguntar, as durações. As duas têm uma temporada só e quanto tempo mais ou menos Isso. cada episódio? São 40 minutos de episódio, mais ou menos, e são minisséries, né? Só tem aquela temporada e acabou, baseado nesses 2 livros, que são homônimos também. Então, a Dope Sick, se eu não me engano, são 8 a 10 episódios, e a Império da Dor, 6 episódios. 40 minutos, 45 minutos, assim, é daquela série bonitinha para você conseguir maratonar, sabe? Então não vejo, não é daquelas que vai ter que passar 15 episódios, 20 episódios, e elas são acontece tanta coisa em cada episódio, e são várias linhas narrativas, que você com certeza vai passar muito rápido na hora que você for assistir. Que beleza, baita dica aí pro fim de semana, viu? Maratonar cada uma dessas séries. Então a gente trouxe Dope Sick, que tá no Star Plus, não é isso? E Império da Dor, Isso aí. estreando hoje no Netflix, correto? Perfeito, isso aí. Demais. Esse foi Thiago Romariz, sempre com a gente aqui às quintas-feiras, trazendo as melhores dicas de filmes, séries, trazendo inclusive tudo antecipadamente para nós aqui na Nova Brasil FM. Thiago, obrigada por hoje. Tchau, tchau, brigadão. Mesa para 2. Filmes e séries. Mesa para 2. 1h17. Estamos juntos e juntas até as 2h, viu? Hoje aqui no Mesa para 2 Brasília. E tem mais entrevista bacana chegando para você. A gente está recebendo aqui nos estúdios da Nova Brasil FM a idealizadora do evento Arena Noivas, Michele Sintra. Michele, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ariana. Obrigada por ter me recebido aqui hoje. Eu Muito que agradeço feliz. sua presença. A Michele vai falar justamente da 2ª edição do Arena Noivas, que está voltando aí para esse ano, cheio de novidades, a começar pelo lugar do evento. Eu já adianto que vai ser no Ulisses Guimarães, e aí você tira o tamanho desse evento, do que está sendo preparado. Mas para quem não conhece o Arena Noivas, Michele, explica um pouquinho do que se trata. O Arena Noivas, ele é um evento que foi pensado e desenvolvido para o mercado de eventos sociais, principalmente casamentos. A gente pensou numa forma diferente, inovadora, em que a gente consiga proporcionar experiências para o público que vai ter nos próximos meses e anos aí casamentos ou festas, grandes festas, ou até as festas mais simples e menores, de todos os tipos, estilos, tamanhos, com todos os serviços atrelados, né? Então, a gente pensou numa mostra, numa exposição, proporcionando experiências relacionadas a festas, né? Então, a gente tem lá mais de 300 empresas do mercado de eventos de Brasília expondo seus serviços, proporcionando experiências, degustações para o público que gosta, amante aí de festas, e para as noivinhos que vão casar aí nos próximos meses e anos. Muito legal, eu conheço vários, e muita gente reclama de ter que ficar pingando de lugar em lugar para conseguir. Cada coisa demanda muita atenção, né, nos preparativos de um casamento. Agora, muita gente reclama de ter que ficar indo daqui para ali para poder encontrar, primeiro resolver os, enfeites de cabelo, porque são vários detalhes que a gente nem imagina. Os guardanapos da mesa, vestido, banda, atrações da festa, comida. E aí, essa é uma oportunidade para que em um lugar só a pessoa encontre ali um pouquinho de cada coisa que está no universo do casamento, das festas, das noivas. E aí vocês podem ali, e essa é a expectativa, se eu não me engano,
proporcionar já que negócios sejam fechados ali mesmo, se for o caso. Exatamente. A ideia é que as noivas e os amantes de festas já consigam entrar no espaço e viver aquela experiência. Já é uma festa. Exatamente, como se ele estivesse vivendo a festa dele. E ali já facilitar o processo de decisão, né? A gente, numa cadeia de uma festa grande de casamento, a gente normalmente tem de 30 a 100 profissionais. É enorme, muita gente. Então, para você escolher todo mundo, viver um pouquinho do que cada serviço proporciona eu falo muito do olho no olho, ter o olho no olho com aquele profissional, confiar, você vai realmente precisar de bastante tempo, né? Os cerimonialistas recomendam pelo menos de 1 ano a 2 anos para preparar, planejar, selecionar e contratar o seu casamento. Então, são realmente muitas experiências. Se você tem tudo junto num lugar e de diversas cadeias, diversos estilos. A gente vai ter 8 espaços decorados com propostas diferentes. Então, você vai ter alguma coisa ali, ou muitas coisas ali, que encaixam no seu estilo, gosto e bolso. Então, você tem uma experiência completa ali para você facilitar a sua tomada de decisão e já sair dali com muita coisa resolvida. Legal. Eu vou listar aqui algumas das empresas que vão estar lá, né? Os ramos. Então, decoração, aluguel de mobiliário, vestuário, acessórios, os próprios espaços para eventos, buffet, bolos, doces, fotografia e filmagem, enfim, tem de basicamente tudo. E hoje a gente tem também muitos formatos, né, Michele, de casamento. A gente tem aquelas pessoas que ainda fazem questão de uma super festa, bem tradicional, com tudo que tem direito. Outras pessoas já escolhem com muita tranquilidade por aqueles mini weddings e tem opção para todo mundo, casamento ao ar livre, casamento de dia, casamento à noite. Tudo isso também vocês estão se preocupando em tentar deixar à disposição do povo lá. Exatamente. Eu sinto que nos últimos 10 anos o mercado de casamentos evoluiu para personalização em todos os detalhes, né? As noivas, os noivos querem, os noivos participando muito mais da escolha dos temas, dos fornecedores e do que vai ser servido, né? Apresentado no evento, e eles querendo que tudo tenha muito mais a cara deles, né? Então, isso provocou no mercado uma evolução, né? Um desenvolvimento muito grande e que foi acelerado pela pandemia, né? Então, hoje a gente vê formatos dos mais variados, dos pequenos aos grandes em restaurantes, ainda em casas, residências com grandes estruturas montadas para aquele evento, ou nas casas de festas que já estão preparadas para isso, e aí formatos completamente diferentes. E eu tenho oportunidade de trabalhar, como a minha empresa é uma empresa de eventos de casamento, eu acompanho muitas montagens, e eu sempre cito o exemplo que eu alugo mobiliário. Então, eu tenho uma mesa, essa mesa na mão do decorador, proporcionando a personalização para aquele evento, aquela uma mesa viram 20 mesas diferentes. Sim. Então, isso é muito legal, um movimento que aconteceu nos últimos anos e que a gente encoraja muito, a gente levanta essa bandeira da personalização. Tem empresa que te atende em Brasília para o nível de personalização que você quiser. E o objetivo do Arena Noivas é justamente mostrar como o nosso mercado é preparado. E, às vezes, a gente não consegue ver ou alcançar todo o nosso público, e aí por talvez despreparo empresarial, que é uma característica do mercado de Brasília, apesar de ser a 4ª maior cidade em empreendedorismo, saiu há pouco tempo numa pesquisa. Nós precisamos, como empresários, de muito mais preparo de conhecimento e competências, porque Brasília não prepara empresário. Brasília e as nossas faculdades, universidades preparam muitos estudiosos,
né? A gente estuda muito para concurso, ou a isso que eu ia gente falar, quando não o setor público. Exatamente. Muitos acadêmicos, estudiosos e o setor público. Então, a gente teve, inclusive, lá no Sebrae DF, conversando com o pessoal, com a própria Rose Rainha, para montar um programa de capacitação que seja voltado para o nosso setor, o setor de eventos, que precisa de maior capacitação empresarial. Porque existem talentos em Brasília que a gente não imagina. Eu tive ontem na reunião geral, a última reunião geral antes do evento, estava comentando com todo mundo de como a gente sai energizado, assim, porque tanta gente bem intencionada, tanta gente com talentos dos mais variados possíveis, que vocês vão conseguir ver lá no Arena. E a gente está tentando ajudar ao máximo essas empresas a mostrarem seu trabalho e mostrar que Brasília tem empresas, tem profissionais de alto padrão, tanto de qualidade de produto e serviço, como de atendimento, de entrega. Então, é uma oportunidade para conhecer mesmo a fundo esse segmento e ver que a gente não precisa trazer nada de São Paulo. Muito bom, é isso aí. Agora, Michele, então, o Arena Noivas vai acontecer entre 16 e 18 de agosto, tá pertinho, sempre a partir das 5 horas da tarde, e a entrada é de graça. Como é que funciona para você acessar? Você entra no site www.arenanoivas.com.br, quero garantir meu lugar, meu ingresso, preenche um cadastro básico ali que vai gerar um QR Code que vai chegar no e-mail. Tá. Esse QR Code vai ser apresentado na entrada para a gente fazer esse controle e credenciamento de pessoas e garantir que a gente tem um fluxo contínuo nas experiências. Então, a gente vai ser tudo muito controlado, tudo muito organizado. E uma coisa que eu esqueci de falar, além de ser gratuito para os visitantes, é um evento que também é gratuito para as empresas. A gente está proporcionando essa oportunidade de exposição do trabalho, do serviço para essas empresas. Mais de 300 empresas lá vão estar no Arena apresentando seu trabalho de forma gratuita, justamente para ajudar a desenvolver esse setor, esse mercado que foi tão impactado na pandemia. E ainda precisa de muita força. Muito legal. E vai ter, esse pessoal todo está preparando preços, condições diferentes para quem quiser negociar, conhecer essas empresas e o trabalho lá, vai ter isso também? Vamos, com certeza. Está todo mundo ansioso para receber, apresentar seus trabalhos e suas ofertas especiais ali naquele momento. Gostamos disso. A palavra oferta é boa. Muito bom, Michele. Vocês estão com expectativa de público de quantas pessoas? A gente está já até revisando essa expectativa dos 10 mil visitantes nos 3 dias. Bom demais. E já dá para entrar e garantir o ingresso ou ainda não? Já sim, já está aberto, já pode entrar no site www.arenanoivas.com.br, garantir meu lugar e preenche o cadastro rapidinho, você já garante ali sua vaga. Vem com a gente, que a gente já tem muita gente lá. Muito bem, noivas e noivos de plantão, você que gosta de eventos, está nesse mercado ou se interessa por ele, então, é o serviço completo. Arena Noivas acontece aqui em Brasília na sua 2ª edição, entre os dias 16 e 18 de agosto, sempre a partir das 17 horas. E para você participar é de graça, basta então que você acesse o site do Arena Noivas para garantir ali o seu QR Code, o seu ingresso, apenas por uma questão de controle de fluxo de gente, mas tudo ali aberto para quem quiser participar. E a gente conversou ao vivo com a idealizadora desse evento, a Michele Sintra, a quem eu agradeço muitíssimo a participação e desejo muita sorte. Estive com vocês no ano passado, fiquei encantada pelo evento e tenho certeza que esse ano vai ser ainda melhor. Obrigada, Michele. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora são 1h29. A gente vai de rápido intervalo, depois tem mais música pra você e eu tô de volta já já. Nova Brasil. Mesa pra 2. Comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente.
Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum.
Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras e dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir.
Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil, mais moderna, mais brasileira. O
O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Mesa para dois. 1h46. Este é o Mesa para Dois Brasília. Comigo, Ariane Bittencourt. Agora você ouviu Marina Lima com Pra Começar. E antes você curtiu Nando Reis e Ana Canhas com Pra Você Guardei o Amor. E antes ainda, Marcelo Genesi com Pra Sonhar. Quero reiterar aqui o convite a você ouvinte. Amanhã, Bárbara Lins está de volta ao Mesa para Dois e mais do que isso, o programa será apresentado direto do Na Praia, pés na areia ali, à beira-lago, baita sol. Vai ser um dia lindo para o Mesa para Dois acontecer e você pode acompanhar essa edição especialíssima diretamente do Na Praia, conhecer a Bárbara Lins, a nossa equipe aqui da Mais Moderna, Mais Brasileira, ficar ali de pertinho acompanhando pessoalmente a edição de amanhã do Mesa para Dois. Então, se quiser, é só comparecer ao Na Praia e aí você não precisa pagar nada. Você acompanha aí toda a nossa transmissão ao vivo, que vai seguir o horário normal. Amanhã, de meio-dia às 14h, Mesa para Dois, diretamente do Na Praia. Vai ser imperdível. Eu mesma vou estar ligadinha acompanhando. 1h47. Mesa para dois. Uma informação do nosso noticiário local: havia expectativa pela presença do ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres no depoimento dele, que estava marcado para hoje, lá na Câmara Legislativa do DF. Adivinhem, ele compareceu. A expectativa se confirmou. Ele esteve na terça-feira na CPMI dos atos antidemocráticos do Congresso Nacional, onde respondeu às perguntas dos deputados e senadores. E hoje ele está agora, inclusive, ainda prestando depoimento que começou pela manhã lá na Câmara Legislativa, respondendo às perguntas dos deputados distritais. Ele basicamente está com a mesma fala que teve na última terça-feira, negando qualquer tipo de determinação ou qualquer tipo de facilitação por parte dele diante dos atos de 8 de janeiro. Está comentando também a tentativa de invasão à sede da Polícia Federal em dezembro do ano passado, bem como aquela tentativa de explosão de uma bomba que estava acoplada a um caminhão-tanque ali pertinho do Aeroporto Internacional de Brasília. Depoimento, então, está acontecendo. Continua ao longo desta tarde e a cobertura completa sobre o que ele disse você acompanha com a gente amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no Jornal Nova Brasil Brasília, comigo, Ariane Bittencourt, e com o Diego Amorim. Bom, mudando de assunto, 1h50, quero lembrar também que estamos com sorteio valendo hoje um par de ingressos para o Cinemark. Se você quiser concorrer, manda o seu nome e sobrenome para o nosso WhatsApp Nova e pronto. Daqui a pouquinho, menos de 10 minutos, a gente revela quem foi o ganhador desse par de ingressos, que eu repito, pode ser usado para assistir qualquer filme que esteja em cartaz em qualquer Cinemark da cidade, viu? Boa dica, inclusive, aí para você que ainda não sabe o que fazer nesse fim de semana de Dia dos Pais. Agora tem mais música chegando para você, daqui a pouco eu volto com sorteio e muito mais. Um respiro no seu dia. Mesa para dois.
Mesa para dois. 1h57. Você curtiu Mascavo, antes teve Ed Mota com Colombina. E agora vamos de sorteio. Então, hoje valendo um par de ingressos para o Cinemark. Muita gente participou. Obrigada a todo mundo que esteve conosco aqui, concorrendo a esse par de ingressos. A gente vai saber agora quem foi o ganhador ou a ganhadora desse par de ingressos. Parabéns, ganhadora Maria Cristina, final de telefone 0296. Parabéns, Maria. A gente vai entrar em contato com você para combinar a retirada dos seus ingressos, então, para você curtir a qualquer filme que esteja em cartaz no Cinemark, em qualquer unidade daqui do Distrito Federal. Quero lembrar você que nos acompanha que não fique triste caso você não tenha sido ganhador deste sorteio. Todo dia tem sorteio aqui no Mesa para Dois e amanhã, sexta-feira especialmente, tem sorteio também no jornal Nova Brasil Brasília. Inclusive eu te espero, viu, amanhã a partir das 8. Obrigada por esses dias aqui me fazendo companhia no Mesa para Dois. Nesta sexta-feira, Bárbara Lins, que comanda este programa, estará de volta, mas nosso encontro é diário, de segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. O Mesa para Dois de hoje teve os trabalhos técnicos de Davi Rodrigues, a minha apresentação, Ariane Bittencourt. Eu tô indo. Obrigada, viu, por hoje. Bom restinho de semana para você, bom fim de semana. Até amanhã. Música, informação, sua companhia no meio do dia. Você ouviu Mesa para Dois.